Olá, tudo bem com vocês? E aí, gente, como que vocês estão? Estão praticando os mantras, os decretos, as orações que eu tenho passado para vocês de proteção, que isso é muito importante. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de que todo espiritualista sofre magias e ataques espirituais, assédios, tá? Essas magias não necessariamente está ligado a alguém fazer trabalho, tá? Para esse espiritualista, mas são magias enviadas por espíritos de baixa luz, de baixa frequência. Antes de continuar com o nosso assunto, eu ia pedir, se você que gosta do nosso conteúdo, das coisas que são faladas aqui no canal, de rituais, simpatias, magias, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que você saiba que também pode estar precisando. Bom, vamos lá, hoje o vídeo é rapidinho. Então, por que todo espiritualista sofre esses ataques espirituais, esses assédios espirituais, tá? Bom, vamos lá. Dentro do meio que eu trabalho já na parte espiritual há muitos e muitos anos, quando nós tentamos fazer o quê? Uma desobsessão, um passe, ou qualquer coisa que seja para um conjunto, um número maior de pessoas, né? Aquele espírito negativo que está influenciando outra pessoa, ou que é um espírito de outras vidas, né? Que é um inimigo espiritual. Quando você tenta ir lá ajudar, arrancar, esclarecer, ensinar como trabalhar para se livrar dessa energia, automaticamente quem está ajudando acaba sofrendo esses ataques. Por qual motivo que eu vou estar ajudando e eu vou estar passando por isso? Porque a partir do momento que nós estamos num ambiente ou com pessoas fazendo algo para mudança, principalmente quando envolve muita gente, esses magos negros, né, que são negros, que eu digo assim, de magias negras, esses magos que estão lá no mais profundo, né, nível de vibração negativa, uns conhecem como umbral, outros inferno, ou eu diria que eles vagam por todo lugar. Eles vão tentar barrar a pessoa de fazer isso, porque a intenção dele é criar um ambiente igual ao que ele vive, tá? Então é de negatividade, de vingança, de magias, de situações negativas. Então, vamos supor, de todas as maneiras, esses espíritos eles vão arrumar um jeito de atacar quem está tentando fazer essa mudança, tá? Então, o que acontece? Como a gente acaba se protegendo de não receber esses ataques, tá? Eu vou até comentar uma coisa com vocês. Quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, tentando fazer, né, o meu melhor para poder mudar situações, às vezes para pessoas que sofrem de um problema ou emocional, ou seja, qual que for o problema. Na primeira etapa, eu não consegui dar continuidade, tá? A minha baixa energética foi tão grande, que eu parei por um período, tá? Depois eu vim entender que mesmo quando a gente tenta passar esse algo, onde pode trazer a mudanças para muitas pessoas, tá? Porque isso é real, que nem eu falei para vocês, eu passo aquilo que onde, se eu fosse eu buscar, eu gostaria de encontrar uma coisa que fosse verdadeira, uma coisa que realmente ajudasse. Por mais que às vezes as pessoas falam, mas o meu filho ainda não conseguiu sair do vício. Insiste, persiste, tá? Porque isso é real, isso funciona, isso ajuda. Então, que nem eu falo, muitas pessoas têm tido mudanças, principalmente com decretos que foi passado, situações de que pessoas não conseguiam relacionamento. Tem um vídeo aí onde eu ensinei a destravar essa situação. Eu já tive retorno de pessoas, tá, me falando o que realmente aconteceu, que mudou a frequência. Aquele potinho, olha, que eu tenho até hoje em cima aqui da minha mesa de trabalho, que eu ensinei vocês a fazerem, com alecrim,
Uma semana depois de postar o vídeo sobre isso, eu recebi mensagem de pessoas falando que aquilo realmente funcionou, afastou pessoas indesejadas. Então, assim, quando você trabalha para fazer o bem, existem do mesmo jeito um amparo do lado do bom espiritual, como existe também o lado negativo que vai bater de frente com você para você não dar continuidade nessa questão, né? Porque o interesse desse negativo é manter-se negativo, para que eles possam dominar o maior número de pessoas que têm mediunidade, sensibilidades a favor da energia que eles querem sugar. Então, para eles é interessante manter alguém mal, ou com sentimento de raiva, ou pensando em coisas de suicídio. Por quê? Porque eles se mantêm, se alimentam dessa vibração, dessa energia emanada, entendeu? Então, para eles, isso acaba sendo um confronto. É lógico que eu não estou aqui para confrontar com nada, com ninguém, nem com religião de ninguém. Porém, quando trata-se do assunto de cortar males, muitos médiuns, né, que têm essas sensibilidades, eles acabam sofrendo esse tipo de ataque, tá? Então, como que eu percebia que acontecia isso? Caía a minha vibração, caía a imunidade. Então, do nada, eu ficava gripada, ficava adoentada. Então, assim, cai a sua vibração, automaticamente a sua imunidade também cai. Isso afeta o seu espírito e afeta também o seu físico, muitas vezes, dependendo da força com que essa energia vem. Sonolência, tá? Então, a pessoa, por mais que ela precise fazer as coisas, ela não tem ânimo, ela não tem forças para fazer. Ou tem gente que pega na parte e fica extremamente irritadiço, né? Sem paciência para nada, acaba arrumando e saindo em confusões. Então, esses tipos de situação, geralmente, esses médiuns, você fala assim, mas e cadê a proteção? Qual que é a proteção que a gente tem? É de saber o que está acontecendo. Óbvio que a parte espiritual dá uma bloqueada nisso, mas sempre alguma coisa pega, sempre alguma coisa acaba atingindo. Quando você começa a prestar atenção nessa frequência que vem na tua direção, fala, opa, peraí, essa má vontade de fazer as coisas, isso não é meu, eu não sou assim. Então você já se recolhe para poder organizar essa energia de novo. Nossa, eu tô ficando irritada com tudo, o barulho do secador, as teclas do celular tá me irritando. Então, começa uma irritação que antes você não tinha por qualquer motivo, você já fica atento. Se recolhe, faça as suas orações, faça o seu tratamento, tá? Eu aconselho muito as pessoas fazerem o Salmo 66, tá? Eu, particularmente, sempre me apeguei às orações de São Bento também, que eu gosto muito, tá? Então, olha, são os espíritos trevosos, eles são inteligentíssimos, que tentam de qualquer custo nos parar. Então, lembra que eu falei para vocês que quando no período eu comecei o canal, eu dei um bom prazo, porque eu não tinha forças para gravar, e cada vez que acontecia uma situação, aquilo me derrubava energeticamente, tá? Então, eles fazem assédios para te derrubar em situações inteligentes, tá? Para te confrontar, ou para ver se você vai seguir adiante, se você vai se fortalecer. E não só, tá, gente? Eles se unem nesse plano negativo e falam, vamos combater aquilo ali, ó. Aquilo lá vai mudar fulano, ciclano, vai mudar aquilo. E eles tentam, tá? Vai tirar a energia negativa dessa situação e a gente não vai mais poder absorver isso. Então, assim, isso é muito real, tá? Que acontece. Eu mesma passei por isso. Por isso que eu falo que é sempre muito importante orar e vigiar. Começou com esses sintomas aí, já se recolhe, fortalece na oração, porque o mental, ele é muito forte, ele tem esse poder de fazer mudanças na nossa vibração. E isso é que expulsa esse tipo de espírito, tá? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. O que é, né, esse assédio espiritual que eu tanto falo? É interferência dos espíritos sobre os seres humanos. Acontece pelo pensamentos, atitudes, hábitos, tá? E às vezes é tão sutil que muitas vezes nós nem percebemos que estamos sendo assediados.
quando nos damos conta, já estamos fora do limite, né? Já está numa irritação fora do comum, já arrumando confusão e por aí vai outras coisas. Cai a vibração, a irritabilidade ou muita sonolência, tá? Então, se você está sentindo efeito desses tipos de assédio, tá? Você já põe um basta que com certeza vem de coisas trevosas, espíritos muito negativos, em baixas, tá? A grande preocupação deles está na mudança que pode ser feita em massa, entendeu? Então, por isso que tem muitas pessoas, eu conheço gente que trabalha com a parte espiritual, que colocou coisas no canal, dá uma sumida também para poder se reorganizar, porque a pessoa às vezes não aguenta a quantidade de assédios, Eu, no meu caso, me deu uma derrubada, assim, acontecia sempre um imprevisto e eu não tinha ânimo para fazer as coisas. Eu fazia qualquer coisa, mas não tinha ânimo para continuar gravando, tá? E assim, eu tenho a intenção, sim, de, nem que for um dia ou outro, ajudar uma pessoa, 2 pessoas, para mim eu já estou satisfeita, né? De conseguir mudar o pensamento, às vezes, de alguém do negativo para o positivo, de ensinar uma frequência nova de vibração, onde a pessoa vai ter e sentir as melhoras na vida dela. Então, para mim, eu fazendo isso me preenche, é uma coisa interna, tá? Então, assim, é por mim também que eu faço, porque me traz uma gratidão, me traz um preenchimento, aquela sensação que às vezes eu tinha de vazio, passa. Por quê? Porque você alimenta com coisas boas outras pessoas, aquilo acaba te preenchendo também, tá? Isso é uma via de mão dupla. Então, o que eu passo retorna sobre gratidão para cima de mim. Então, todas as vezes que tentaram me parar por conta de ataques energéticos ou coisas espirituais, eu me mantive ali, ó. Agora, antes eu não conseguia, eu não sabia o que estava acontecendo direito, da onde estava vindo isso, então a gente fica achando, foi um atendimento, não, foi o fulano fazendo isso. Veio da rede social, tá? Então, como que eu me protejo hoje em dia em relação a isso? A meditação. A meditação, ela consegue trabalhar dentro do meu mental, fazer uma limpeza para mim, de dentro para fora, me fortalecer de dentro para fora. Eu me sinto mais fortalecida energeticamente, a minha aura mais blindada. Sinto ainda os ataques, tá? Porém, hoje em dia já sei mais como lidar com essa situação, tá? A limpeza espiritual que eu gosto muito de estar fazendo são limpezas com banhos de ervas. E o Salmo 66, ele é fantástico, tá? Então, começou a perceber alguma coisa mudar, alguma coisa diferente aí, pega firme no Salmo 66. Ele tem ajudado muito e que nem eu falei pra vocês, eu gosto muito. Quando eu tinha muito problema de mediunidade, quando eu era novinha, eu fazia muito a oração de São Bento. Eu sempre tive, assim, um apego mais com São Bento, não sei te dizer muito, assim, não saberia dizer o porquê, mas já me senti muitas vezes liberta de energias, de sentimentos ou de pensamentos que eu tinha, me apegando a isso, tá? Então, hoje em dia, tá mais suave essa situação. Eu sinto os ataques. Porém, hoje, eu uso essas ferramentas para trabalhar isso. Às vezes a pessoa fala, um trabalho espiritual, ele é bom? Ele é ótimo, mas você precisa também mudar a sua frequência, né? Não adianta eu ir lá, fazer um trabalho para me limpar e depois eu não mudar essa frequência. Então, eu limpei aquilo, mas eu preciso continuar me mantendo na frequência. Então, hoje eu queria dar essa dica hoje para vocês que passam por assédio, independente de rede social ou não. Às vezes muitas pessoas postam, né? Um relacionamento tá muito bom, foi fazer uma viagem feliz lá com a pessoa amada e bababá. Repara que passam uns dias, começa a ter atrito entre eles, começa a ter brigas e às vezes passa um período até casos de separação. Mas isso tudo é o quê? É a inveja que acaba pegando, né, de outras pessoas, energia ou coisas espirituais que vêm e atacam, né? Às vezes é mental mesmo de outras pessoas. Ou às vezes a pessoa até tem inimigos espirituais e não sabe lidar com isso,
expõe aquela felicidade, aquela coisa toda, e os próprios fica assim vulnerável aos próprios espíritos estarem atacando. Então ela fica com a energia mais vulnerável para poder esse tipo de espírito negativo entrar e baixar a frequência desse casal, né? Aí onde começa a ter os atritos dentro de casa. Então por isso que às vezes eu falo para a pessoa, vai postar? Posta, mas depois já toma uns banhos de descarrego, que é para já não pegar e manter a aura protegida, entendeu? Isso que eu mais escuto, é as pessoas falando, nossa, eu fiz o aniversário do meu filho, coloquei as fotos dele lá, teve um monte de elogio, mas você acredita que ele ficou doente depois? Então, assim, querendo ou não, acaba assim pegando alguma interferência, mas é que nem eu falo para vocês, se protejam, façam oração. Quando é criança, vocês podem dar banho de manjericão, banho de boldo, porque acaba dando uma prejudicada na energia, cai um pouco a frequência, né, que a pessoa ou a criança se encontra, e aí é onde começa, né, aquela criança agitadinha, não dorme mais à noite e dormia. Então, às vezes a criança é tão fofinha, né, que eles acabam absorvendo sem querer. Então, um banho para eles também de erva, uma oração também, né, em cima deles, salve rainha para as mães, vocês podem sempre estar fazendo salve rainha para os seus filhos, para manter eles sempre protegidos. É uma oração muito forte, é a salve rainha para os filhos, tá? Então, essa foi minha dica de hoje. Vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, passe informação para outras pessoas, se inscrevam no nosso canal, e compartilhem, curtam o nosso vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima dica, com outro vídeo com mais dicas para vocês.